Investigado junto com Jair e Eduardo Bolsonaro no inquérito sobre obstrução de justiça e alvo de operação da Polícia Federal, o pastor Silas Malafaia pediu perdão pelos palavrões vazados na conversa com o ex-presidente. Alertou que vem mais por aí nas conversas que estão no aparelho celular apreendido pelos investigadores e fez um pedido para provar que é ungido por Deus, como declarou em culto. Mas apesar da tentativa de se desculpar, Malafaia volta a enfrentar Xandão. É isso mesmo. Vamos ver tudo que o Malafaia está aprontando agora no plantão do Meteoro. Esticando a corda, né? Para variar, Silas Malafaia é tema do nosso corte de agora com Daiane Oliveira, que tá aqui ó, no @DaianeJOliveira para você seguir a Dai. Pode me seguir aqui também no @lu.junior se você quiser. Vamos lá, Dai. Pois é, Lúcia, porque o Silas Malafaia ele não consegue ficar longe das redes sociais, longe do celular. Vale lembrar que ele está sendo investigado também no inquérito sobre obstrução de justiça. Ele é alvo da Polícia Federal. E aí o pastor, o líder religioso, ele pediu desculpas aos seus fiéis, à galera do fã-clube, porque ele xinga muito em áudios que a gente já falou aqui na semana passada, foram divulgados, foram vazados, né, divulgados pela Polícia Federal, entre conversas do Malafaia com o clã Bolsonaro. E tem algumas questões, tá? Uma das principais é o seguinte: o Malafaia, ele é extremamente violento, agressivo, ele xinga muito, ele vai pedir desculpas. Eu vou te pedir para trazer a matéria da revista Fórum, por gentileza, porque ele chega a pedir perdão, bem entre aspas, porque depois ele vai lá e chega a futucar ali o Moraes mais uma vez, dizendo: me bota numa jaula. Ele se autodeclara ungido por Deus, ele diz que tem fraquezas, isso todo mundo tem, mas o que o Malafaia faz é muito mais do que ter fraqueza, gente. Vamos ser sinceros, tá? E aí, né, em áudios que ele teve com a conversa do Bolsonaro, revelados pela Polícia Federal, após o levantamento do sigilo do processo, Malafaia destila um rosário de palavrões, é o que traz a matéria da revista Fórum, e chama, né, chegou a chamar Eduardo de babaca, estúpido, idiota, e diz que vai arrebentar com ele. Tem um vídeo divulgado nesse sábado, o Malafaia ataca religiosos que teriam ficado escandalizados com o palavreado em meio a pedidos de perdão aos evangélicos, se comparando ao apóstolo Paulo. É claro que ele iria se comparar. Entre aspas, o que ele disse: quem é aí que nunca falou uma palavra indevida ou um palavrão? Ou pensou, só em pensar você está pecando? Não precisa falar não. Quem? Olha, gente, eu vou dizer uma coisa. Eu ouvi os áudios, tá? Não tem uma frase que não tenha alguma coisa imprópria. Inclusive, o Malafaia, ele chega a pedir, a tentar induzir que o Bolsonaro ele mande mensagens por um canal no WhatsApp, e Bolsonaro fala: eu não posso fazer redes sociais, e aí ele ainda tenta, né, insiste que seria diferente utilizar o WhatsApp para mandar mensagens em massa. Ele fala como deve ser feita a articulação do clã Bolsonaro em relação às sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, tem toda uma articulação com um linguajar nem um pouco positivo, que é feito pelo lado de Malafaia. Entre aspas, ele ainda continua, né? Aqueles que ficaram escandalizados com minhas palavras, me perdoem, porque eu tenho fraquezas. Aquilo é um pouco mais do que fraqueza, mas tudo bem. E ainda diz: mas quero dar um aviso. Se essa Gestapo de Alexandre de Moraes vazar conversas privadas no meu telefone, de ter até palavrão, então me perdoe e orem por mim. E aí ele fala, né, que eu sei o que estão fazendo e não estou pedindo para ninguém fazer o que eu faço, mas orem pelo Brasil, interceda pela minha vida, porque há muita maldade, perversidade, perseguição incrível. E aí ainda ele segue, né? E sabe o que eles querem? Me calar e me prender. Mas eu não tenho medo porque eu sou livre em Cristo. Me bota numa jaula que eu vou continuar livre.
Olha, Xandão, ele está pedindo, tá? Ele está pedindo, ele está cavando essa falta. Eu acho que falta muito pouco, de fato, para o Alexandre de Moraes colocar o Silas, porque ele está pedindo, ele está clamando por isso. Inclusive, um medo do Silas, esse vídeo foi no sábado, está divulgado no Twitter do Silas Malafaia, quem quiser pode ir lá. São 5 minutos de besterol, não tem muitos gritos dessa vez não, tá? Mas é um besterol completo, ele continua reclamando do Alexandre de Moraes, mas, Lúcio, a gente tem em paralelo uma outra coisa que está acontecendo contra o Silas Malafaia. Vamos colocar a matéria da revista Veja, por favor? Que a revista Veja traz o seguinte, que a PGR vê provas encorpadas sobre a atuação ilícita de Silas Malafaia. De acordo com os investigadores, conduta do líder religioso, segundo os investigadores, são equiparadas a atos de milícias digitais. E é sobre isso que a gente está falando, né? A criação de uma milícia digital. E a Polícia Federal, as provas da Polícia Federal contra o pastor Silas Malafaia mostram que o líder bolsonarista praticou, segundo esses investigadores, ações coordenadas para coagir autoridades brasileiras, envolvendo-se, portanto, na trama que envolve crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa. A gente não está falando que o Silas é só um guru do Bolsonaro, é uma pessoa próximo ao Bolsonaro, é um amigo do Bolsonaro. Ele, quando ele tenta falar, né, que são mensagens privadas, são mensagens entre amigos, ele inclusive usa isso, né, que são mensagens entre amigos. Não é isso que a gente viu, que a gente leu, e não é isso que a Polícia Federal, que os investigadores apontam. O que os investigadores apontam é que houve uma organização, que há uma questão orquestrada em relação ao Silas e que ele orienta, e é exatamente isso que a gente vê nas mensagens, como esse grupo deveria atuar para ter aí a anistia, que é o interesse deles. Eles não estão nem aí para o Brasil, Deus, Pátria e Família não estão nem aí. Eles querem realmente a anistia para a sua família, voltarem ao poder, continuarem, perpetuarem, né, por muitos e muitos anos ao poder, sem serem questionados por absolutamente nada, inclusive corrupção, milhares investidos em próteses penianas, em remédios para ereção sexual, né? E por aí vai, em chantilly para o exército. Eles querem fazer absolutamente tudo, passar a boiada, sem serem questionados. É isso que eles querem. Não é à toa que 30 milhões aparece assim na conta das pessoas, incompatível com a renda, e essa pessoa, né, segue sem ser questionada sobre tudo isso. É um absurdo, né, Lúcio? É um absurdo. Então, não é à toa que o Silas Malafaia está sendo investigado, e eu acho que muita coisa vem aí. A gente vai ter várias vídeos do Silas Malafaia com gritinho por aí, tá? É muita testosterona que essa galera vai ter aí. Exatamente, né? Inclusive, a gente não colocou o áudio do Silas Malafaia aqui porque ele está monetizando os próprios áudios que ele coloca nas redes sociais públicas, e por isso a gente não vai colocar ele falando aqui, o que também é bom para o seu ouvido, né? Que você que está nos assistindo aí. Mas, de fato, ele está esticando a corda, né? Ele está esticando a corda, a gente sabe que existe até uma possibilidade, sim, de prisão, mas não acredito que seja para já, né? Eu acredito que ainda tem todo esse processo para passar ali pela PGR, para entender se realmente vai. E a gente tem que lembrar que as decisões do STF, nos casos envolvendo pessoas de muita influência, tem que passar, sim, por entendimento de momento, por entendimento de impacto na opinião pública, mas sem deixar a justiça de fato de lado, né? Então a parte jurídica precisa pesar até mais que esses dois outros elementos. Mas a gente sabe que o STF também trabalha com esses elementos, né? Então, o momento em que foi a tornozeleira eletrônica para o Jair Bolsonaro, o momento que pode gerar uma prisão, né, de não deixar esse julgamento chegar no ano de eleição, né? Então, se tudo isso é levado em consideração, pode ter certeza que isso também será levado em consideração no caso do Malafaia. Se de fato ele vai ser preso, se vai colocar uma tornozeleira para ficar bem feliz ali também, não sabemos. A gente sabe que, seja qual for a decisão, o Malafaia vai continuar gritando aos berros por aí e não vai baixar a guarda. Ele vai continuar esticando a corda, porque para ele está com muita audiência, ele está com ainda mais pessoas ao lado dele.
é a principal hoje motor, daí na minha opinião, de movimentação de público a favor do bolsonarismo. Porque propriamente a pauta da anistia, ela não é popular. A pauta da anistia não leva pessoas à rua. Quem que está levando atualmente? Para os bolsonaristas, o Malafaia. Né? O Malafaia tem essa Exatamente. influência religiosa que, infelizmente, ele usa para a parte política também. Daí. Exatamente. Não vamos esquecer, por exemplo, na Paulista no ano passado, até quem organizava, quem subia no trio era o Malafaia, né? Então é isso, faz todo sentido. Ele não pode perder, porque ele briga com as alianças, ele briga com todo mundo, ele não pode perder. Os bolsonaristas não podem perder uma pessoa tão importante como é o Malafaia, mas o Malafaia acho que está amedrontado, viu? E o Malafaia ele não tem problema nenhum em fazer acordo aí para entregar ninguém, porque é o Malafaia, né? Exatamente. Bom, o que você aí que está assistindo acha de tudo isso? Será que o Malafaia vai também ser julgado e ser preso? A gente precisa ver quais serão os próximos capítulos aí, eu quero saber a sua opinião. Antes de ir embora, eu vou colocar aqui na tela um convite para você, que é o novo Meteoro Telescópio. É isso, tem um que acabou de sair, tá? Tá quentinho, saiu do forno agora, com o título Por que as mulheres são mais pobres que os homens? Dai, esse é um tema importante para ser falado, importante para a gente colocar um foco em cima disso, porque a gente até vê que nem sempre a mídia hegemônica trata desse assunto, né? Na verdade, quase nunca, Lúcio, porque eu gosto muito de uma autora, Silvia Federici, que ela fala do patriarcado do salário, e ela explica muito bem como a relação do capitalismo está para a opressão das mulheres e a relação de ter mulheres mantidas em casa, trabalhando na rua e tendo dupla, tripla, quádruplas jornadas por aí, né? E geralmente são as mulheres que deixam o trabalho, que vão cuidar de alguém, vão cuidar de uma criança doente. E é importante que isso esteja atrelado com a ideia de cuidado, que esteja atrelado com a ideia de olhar para um grupo que é mais marginalizado, que tem uma vulnerabilidade maior, sobrecarga maior, e que nossa sociedade não se importa nessa busca pela equidade. Então, eu já falei, não assisti ainda, mas amanhã eu vou dizer, eu já assisti, amei, vou indicar por causa do texto. Mas o tema é extremamente necessário, eu tenho certeza que o vídeo está maravilhoso. Perfeito. Até porque acabou de sair, tá? É bem quentinho mesmo, tá aí para você assistir. Terminou esse vídeo, já pode assistir. Roteiro de Maura Martins, uma excelente jornalista também. Foi minha professora, tá? Na faculdade, inclusive. Aí com a apresentação da doutora Ana Lesnovski e edição do nosso querido Pupi Edita. Fica a dica para você, então. Um grande abraço. Até a próxima.